Tchau, amores! Sejam muito bem-vindos ao canal Crochê com Gato. Este é o nosso projeto Biblioteca do Crochê, que são os vídeos que sobem aqui no canal toda sexta-feira e que são aulas desenvolvidas especialmente para você que quer aprender crochê do zero. Hoje a gente vai aprender a tecer juntos o ponto punho, ou seja, esses pontos que eu faço em todas as peças que tem mangas e que eu faço punhos. Aqui é a manga de um casaco e aqui é o punho dele. Eu escolhi esse casaco porque eu fiz um punho mais alongado e aqui vocês conseguem ver bem a textura desse ponto. No caso, esse casaco foi feito com fio de seda, então essa é a textura do fio de seda. Ela é bem fina e delicada, são muitas carreiras para chegar até este tamanho de punho, mas os punhos geralmente são feitos um pouquinho menor. E também vale dizer que com cada tipo de fio vocês vão ter uma textura de punho. E que esse ponto, essa técnica de hoje, ela pode ser feita com qualquer fio. Aqui, como eu falei, é um fio de seda, mas em blusas de algodão, blusas de lã, blusas de linho, dá para aplicar, né, a mesma técnica que eu vou ensinar aqui para vocês hoje. Existem muitas formas de se fazerem punhos nas blusas ou também nos xales com mangas. A forma que eu vou ensinar aqui hoje é a forma que eu mais utilizo nas minhas peças. Caso vocês queiram conhecer a minha marca de roupas artesanais, o nome do meu ateliê é Aurora Lunar. Eu tenho um site, tenho as redes sociais, então convido vocês a conhecerem também as minhas peças, as peças que eu desenvolvo e as minhas coleções. Agora vamos lá, vamos de fato começar a aula e aprender a tecer essa textura de pontos, que são os pontos para punhos de blusas em geral. Então vamos lá, vamos começar. Como vocês sabem, quem já está acompanhando o projeto Biblioteca do Crochê, eu teço as amostras com a mesma base. Então, como eu já mostrei aqui nas aulas passadas, eu não vou falar de novo sobre essa base que eu faço, é só assistir os vídeos anteriores, mas basicamente é uma correntinha, uma carreira de pontos baixos e uma carreira de pontos altos, aqui para esta amostra do ponto punho de hoje. Tudo isso já tem aula aqui no canal, então é só assistir os vídeos anteriores, ok? Mas não tem segredo, a sequência que eu fiz foi essa e aqui eu tenho 15 pontos de base. A gente vai tecer essa amostra de hoje em carreiras de idas e vindas, porque dá para fazer o punho em carreiras de idas e vindas e depois fechar e costurar as laterais. Ou para quem já está um pouco mais avançado no crochê, dá para já tecer o punho direto na peça em carreiras circulares. As carreiras circulares, vocês vão ver que nos tutoriais que tem aqui no canal de aulas completas, das peças completas, eu já mostro ali como fazer o ponto punho direto na peça em carreiras circulares. Hoje aqui a gente vai entender a construção desse ponto, então por isso que eu tô fazendo em carreiras de idas e vindas, ok? E tô usando também a minha agulha Tulip. Hoje eu troquei, eu não tô com a red, eu tô com a rosa. É uma agulha japonesa que eu tenho inclusive para vender. Caso vocês se interessem, me mandem um e-mail na crochêcomgato@gmail.com que eu envio para todo o mundo. Eu tenho tanto os kits das agulhas Tulip quanto elas soltas em várias numerações. Essas são as Ferraris das crocheteiras, são agulhas muito desejadas e eu também faço a revenda dessas agulhas e também de alguns fios. Então, se você, crocheteira, tiver interesse, me escreve que eu envio para onde você estiver. E aqui para nossa amostra eu estou usando um fio de algodão simples na cor azul para dar aqui um contraste com a minha mesa e ficar mais fácil de visualizar, para vocês visualizarem aí na aula, ok? Então vou dar um zoom agora para aproximar mais a amostra, para a gente ver bem de pertinho a construção desse ponto. Então, como eu falei, eu fiz 15 correntinhas,
Na carreira seguinte, eu fiz pontos baixos e na segunda carreira, pontos altos, tudo ponto sobre ponto, sem aumentos e diminuições, ok? Então, vocês podem ver que tá uma amostra retinha. E para a gente ir para a carreira seguinte, quem já me acompanha aqui, quem está assistindo as aulas do projeto, sabem que eu sempre faço uma correntinha, viro o projeto, laço a minha agulha e neste primeiro ponto da carreira eu já faço um ponto alto normal. O ponto de punho, desculpa, ele é um ponto de textura. Então, a gente, na hora de fazer os pontos altos, se inserirmos na cabeça dos pontos, não vai ter textura nenhuma, vai ficar essa construção plana normal. Não é o que a gente quer dar a textura de punho. Então, para isso, a gente tem que, ao invés de inserir a agulha na cabeça do ponto, a gente tem que passar a agulha por entre o corpo do ponto, intercalando entre passar por trás e pela frente. Como que vai ser isso, a gente vai aprender agora. Então, o primeiro ponto da carreira, eu sempre faço dessa forma, sem textura, ponto sobre ponto. O ponto seguinte, eu vou inserir a agulha por trás do corpo deste ponto, dessa forma aqui. Novamente, o corpo do ponto está aqui e aqui a cabeça do ponto. Eu vou inserir a agulha por trás do corpo deste ponto. E assim eu vou criar uma textura porque eu estou trazendo o corpo do ponto para frente. Vou laçar o fio e fazer o ponto alto. E olhem já a diferença. Aqui, um ponto sobre ponto sem textura. Aqui, um ponto passado por entre o corpo do ponto da carreira anterior e a textura se formando. Já no ponto seguinte, ao invés de passar por trás do corpo do ponto da carreira anterior, a gente vai passar pela frente. Então, a gente vai inserir a agulha por trás aqui da amostra, vir com ela para frente e passar por entre a frente deste corpo de ponto. Laçar o fio e trazer tudo aqui de volta e fazer o ponto alto. Então, assim, a gente vai ter uma textura que ficou para frente e uma textura que ficou para trás. Este é o segredo do ponto punho, intercalar essas duas texturas. Então, novamente, vamos lá. Ponto primeiro com a textura para frente, passando a agulha por trás do corpo do ponto, laça o fio e faz o ponto alto dessa forma. E agora, a gente vai passar a agulha pela frente do corpo. Então, a gente insere a agulha aqui por trás, passa pela frente do corpo, laça o fio, puxa tudo aqui de volta para fazer o ponto alto e faz o ponto alto. Olhem só a textura do punho se formando. Então, novamente, vamos primeiro passar a agulha por trás, né, do próximo ponto, por trás do corpo do próximo ponto, dessa forma. Laça o fio e faz o ponto alto. E agora, o ponto seguinte, a gente vai passar a agulha pela frente do corpo. Então, a gente vem aqui por trás, passa pela frente, puxa o fio, traz tudo aqui de volta e faz o ponto alto. É muito importante tecer amostras para a gente ir testando a nossa mão, adaptando a nossa mão aos movimentos do crochê. Então, com calma, vamos lá fazer novamente essa sequência do ponto punho. Então, primeiro a gente vai passar a agulha por trás do corpo do ponto da carreira anterior, fazer o ponto alto, que eu já ensinei aqui para vocês como faz ponto alto.
E agora, no ponto seguinte, a gente vem por trás da amostra e passa a agulha pela frente do corpo do ponto, prende o fio, volta e faz ponto alto. E assim vai se formando a textura da primeira carreira do ponto punho. Vamos lá terminar essa carreira juntos. Então, novamente, primeiro por trás do corpo do ponto e faz ponto alto. Em seguida, pela frente do corpo do ponto e faz o ponto alto. Novamente, por trás do corpo do ponto alto e agora pela frente do corpo do ponto alto. Chegamos agora nos dois últimos pontos. Então, a gente vai fazer o último ponto de textura, que vai ser o mesmo que a gente fez aqui no início, né? Por isso que é bom fazer com uma contagem de números ímpares para dar a quantidade certinha, para dar o desenho certinho do que a gente está fazendo nessa amostra de hoje. Então, aqui eu fiz 15, mas vocês podem fazer a quantidade que vocês quiserem, ok? Então, o primeiro ponto de textura foi com o ponto aqui para frente. Então, a gente vai terminar com ele para frente. E o ponto para frente significa que a gente está passando a agulha por trás do corpo desse ponto. Laça o fio, faz ponto alto. Aqui, neste último ponto alto, a gente faz ponto sobre ponto, sem textura, inserindo a agulha na cabeça do ponto. Então, vejam como a gente já tem aqui uma textura de punho para a primeira carreira. Agora, a gente vai para a carreira seguinte. Então, novamente, correntinha, virou o projeto, virou aqui o trabalho, laça a agulha e faz o ponto alto aqui nesse primeiro espaço da cabeça do ponto de base da carreira anterior. Sem textura, só ponto sobre ponto, porque essas são as nossas laterais. E agora, o que acontece? A gente tem que ir mantendo a textura, intercalando, né, dessa forma que eu ensinei para vocês, mas seguindo agora o desenho do ponto punho, porque o desenho tá formado. A sequência é essa e a gente vai seguir até a altura que a gente desejar para esse ponto. Então, aliás, até a altura que a gente desejar para o punho, que vai ser a altura que vocês quiserem. Então, se o próximo ponto alto da carreira tá me mostrando que a textura está aqui para trás, eu tenho que manter esse desenho. Então, eu já lacei aqui a minha agulha para fazer a construção do ponto alto. E se ele tá para trás, significa que eu tenho que passar a agulha pela frente do corpo desse ponto. Então, eu vou inserir aqui de trás para frente, passar a agulha por entre o corpo, pela frente, né, do corpo do ponto alto, laçar o fio, trazer ele e fazer o ponto alto seguinte. E assim a textura, vejam, se mantém. E a gente vai dando continuidade ao desenho do ponto punho. Agora, o próximo está para frente, a textura, aqui de frente pra gente. Então, isso significa que a gente vai passar a agulha por trás do corpo deste ponto alto. Passou, laçou o fio e fez o ponto alto. E assim a gente vai seguir pela carreira. O desenho já está formado, é só ir seguindo a textura, o desenho, né, do ponto punho. Então, aqui novamente, ele está para trás. A gente insere a agulha pela frente do corpo do ponto alto. E faz um outro ponto alto, referente a essa carreira que a gente está trabalhando. E assim, intercalando frente e costas do ponto alto, do ponto punho, e criando essa textura, mantendo o desenho, intercalando dessa forma. Vejam como vai se formando certinho
a textura do ponto punho. Então, é só ponto alto passando pela frente e por trás do corpo do ponto de forma intercalada. Quando a gente faz essa primeira carreira, a gente já determina a sequência do desenho, né, da trama desse ponto. Então, depois, carreira após carreira, é só ir seguindo este desenho que a gente já criou e até, né, atingir a altura do punho desejado para a peça. Então, antes de começarem a fazer a peça inteira, vamos treinar a mãozinha com a amostra. Por isso que é tão importante tecer a amostra para a gente entender como que esse ponto, como que ele é, como que é a execução desse ponto. A gente precisa entender tudo isso primeiro. Aqui, o último ponto da carreira é só ponto sobre ponto, sem textura. E vejam como a gente já está criando a textura do ponto punho. Essa é a forma mais fácil e a que eu mais utilizo no meu trabalho e é a que eu mais gosto. Existem outras formas de fazer punho, só com ponto baixo, por exemplo, mas eu gosto muito dessa e é a que eu mais uso. Então, por isso que é a que eu estou ensinando aqui no canal para vocês, tá? Então, fiz aqui a correntinha, isso significa que eu vou virar meu trabalho. Então, virei e tô indo agora para a terceira carreira da construção do ponto punho. Então, novamente, o primeiro ponto da lateral é ponto sobre ponto sem textura, dessa forma. E agora, a gente tá na carreira seguinte, né, na carreira número 3, e aqui, novamente, é só a gente seguir o que o ponto está pedindo, o que o desenho do ponto está pedindo. Esse próximo ponto, ele está aqui para frente. Então, a gente tem que manter, né, essa textura, e isso significa que se o ponto está para frente, para cima, a gente vai passar a agulha por trás do corpo deste ponto. Laçar o fio e fazer o ponto alto. E se ele está aqui para trás, se a textura está para trás, significa que a gente vai passar a agulha pela frente do corpo do ponto alto e fazer o ponto alto desta carreira. Sempre bom ir dando uma ajeitadinha, sempre bom também fazendo com a mão bem soltinha, com esse ponto bem relaxado aqui na agulha, para não ficar esticado e repuxado. E novamente é só ir intercalando com ponto, punho para frente e ponto, punho para trás. Ponto alto para frente e ponto alto para trás. Ponto alto sendo feito passando a agulha pela frente do corpo do ponto alto de base da carreira anterior e ponto alto sendo feito passando a agulha por trás do corpo do ponto alto anterior. Esse é um ponto super gostoso de ser feito, super fácil, é só mesmo pegar o jeitinho dele e ir prestando atenção para não fazer duas texturas iguais na sequência, fazer intercalado, um para frente e um para trás, que não vai ter erro. Então, a gente já tá até chegando aqui no final dessa terceira carreira. E aqui, o último ponto da carreira, que é só ponto sobre ponto, ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer uma última correntinha, vou puxar o fio, vou encerrar essa amostra. Eu fiz aqui 3 carreiras para demonstrar para vocês, mas vocês façam quantas carreiras vocês precisarem para entender a construção do ponto punho. Então, aqui a gente teve uma primeira carreira de correntinhas, uma segunda carreira que eu fiz só ponto baixo
e a terceira carreira que eu fiz ponto alto sobre ponto baixo. E depois a gente tem 3 carreiras de construção do ponto punho. E é só seguir até a altura desejada, até vocês entenderem bem o conceito e a construção desse ponto. Então vejam que textura linda. Eu vou tirar aqui o zoom para pegar o punho aqui da minha blusa para fazer o comparativo com vocês. Então aqui, né, um ponto punho feito com fio de seda. E aqui eu fiz 50 carreiras para chegar neste comprimento e eu encerrei com ponto picô, que eu já ensinei aqui no canal para vocês como fazer o ponto picô. Então este é o ponto punho que eu utilizo não só para fazer punhos, como para fazer também texturas de chale, lencinhos de cabelo. Então esse daqui é um acessório de cabeça, então vejam que é ponto punho também. E aqui nesse mesmo casaco, deixa eu mostrar para vocês que a gola dele, essa daqui é a gola, eu também fiz com o ponto punho, então ela fica assim depois dobradinha, né? Porque é uma gola. E, inclusive, o barrado também dessa peça, que é a parte de baixo, e o barrado eu também fiz com o ponto punho. Então, é uma textura incrível, um ponto super fácil de fazer, que dá um super efeito e acabamento nas peças de crochê. Então, é isso, a aula de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima semana com uma nova amostra. Então treinem bastante a mãozinha de vocês para vocês ficarem bem craque no ponto punho e acompanharem os meus tutoriais completos, onde eu ensino vocês a tecerem peças completas desenvolvidas por mim para minha marca de roupas artesanais. Um beijo, gente, e até a próxima semana. Tchau, tchau!